Edminho Pinheiro responde sobre o interesse do Goiás em contar com o meio atacante Luan, do Corinthians, para a próxima temporada. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador. Será que poderia ser esse bom camisa 10 que o Goiás está procurando no mercado? Ou é furado? Seus números e também a sua situação contratual lá em São Paulo. Além disso, no nosso vídeo de hoje eu quero trazer aqui duas atualizações envolvendo também o atacante, o Vitor Pernambuco, um jovem atleta pelas beiradas do campo lá do Xerife da Moldávia. Será que ele ainda será contratado pelo Goiás? O que pensa a diretoria a respeito de mais reforços para esse começo de temporada? E outro assunto importante sobre vendas. Não é um jogador das categorias de base, mas ainda muito jovem, que é o Ian Souto, 21 anos de idade, um zagueiro que recebeu uma proposta de um clube do futebol europeu na metade da última temporada. Consegui descobrir aqui basicamente os valores que ele foi tentado, com essa negociação para o futebol europeu, o Goiás não aceitando, pensando que era uma quantia muito baixa naquele período. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar o vídeo falando sobre as atualizações envolvendo os laterais direitos do Goiás, o Maguinho, o Michel Macedo, também essa especulação do Raul Lozano. Será que pode retomar essas negociações? Esse vídeo na tela final e também da análise da vitória do Verdão na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é para você se inscrever em nosso canal de cortes, isso mesmo, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1.000 inscritos por lá, que já está bem próximo e é muito importante. Aqui no YouTube a gente tem um canal reserva, então lá eu pego pelo menos, a gente coloca uma média de 10 vídeos na semana, sempre os melhores trechos de cada um desses vídeos aqui maiores, colocamos em 3, 4 minutos, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lá do nosso canal de corte, vai lá, se inscreva, é muito importante também para nossa continuidade aqui na plataforma. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador que vem sendo especulado. Às vezes a torcida fala muito sobre, uns querem, outros querem ver muito longe, aqui da Serrinha, que no caso é o meio atacante, o Luan, jogador de 29 anos de idade, tem contrato com o Corinthians até dezembro desta próxima temporada e está buscando um outro clube no mercado da bola. Em uma entrevista ao canal do Nicola, ainda nesta última semana, o Edminho Pinheiro respondeu sobre essa questão, se o jogador já foi ou procurado pela direção do Goiás. O Edminho garantiu que nunca procurou o jogador, nunca esteve no radar do maior do Centro-Oeste, o Luan, nem na última temporada, muito menos agora nos planos para o começo de 2022. Além do Goiás, outro nome que ele foi associado, no caso do Fortaleza também, que garantiu nunca ter procurado esse jogador, meio-campista, 29 anos de idade, basicamente parecido com a situação do Lucas Lima. Eu vejo o Lucas Lima até com um pouco mais de vontade do que o Luan, mas é um tipo de jogador que eu não mexeria de jeito nenhum para o elenco do Goiás no ano que vem. Beleza, tem um nome, acho que isso a gente tem que respeitar pra caramba, a trajetória, não ficar ridicularizando o atleta, mas se nem o cara quer jogar bola, não vai ser eu aqui que vou ficar passando pano sobre as suas atuações e também atitudes, pelo Corinthians e no Santos agora recentemente. Até diria que ele fez partidas ok, com a camisa do Santos. No total foram 8 partidas, já na reta final do Campeonato Brasileiro, um gol marcado e uma assistência. Jogou bem no jogo contra o Goiás, inclusive, naquela vitória do Verdão lá na Vila Belmiro por 2-1, ele entrou na segunda etapa, deu um passe ali bonito, enfim, conseguiu dar uma mudada na característica do jogo, mas mesmo assim, o Corinthians ele paga aproximadamente R$1 milhão para o Luan, entre 800 a R$1 milhão mensais. O Santos ele arcava com 20% disso, ou seja, pouco mais de 200 mil. Mesmo assim, a diretoria do Santos não quis continuar com o atleta para a temporada de 2023. O seu contrato se encerrando agora em dezembro, a partir do mês de junho ele já pode fechar um pré-acordo com qualquer outro clube aqui no futebol brasileiro e nesse momento vem treinando em separado lá no Corinthians, até mesmo para forçar uma nova situação para o jogador e buscar um outro clube o mais rápido possível. Seus números nas últimas temporadas, em 2022 pelo Corinthians foram apenas 3 partidas, todas elas ainda lá no começo do Campeonato Paulista. Na Série A do Brasileirão ele participou apenas desses 8 jogos com a camisa do Santos. Em 2021 pelo Corinthians foi um pouco melhorzinho, 33 partidas com 4 gols marcados e outras 2 assistências, apenas 6 jogos no Brasileirão como titular. Logo no seu primeiro ano no Corinthians já não foi aquilo tudo, na temporada de 2020, com 42 aparições, 5 gols marcados e outros 3 passes para os seus companheiros. O Luan, que foi um dos melhores jogadores até mesmo do futebol mundial, por que não, O que jogou o Luan naquela Copa Libertadores de 2017 foi brincadeira, Naquele ano em geral ele fez 52 partidas com 18 gols marcados e outras 6 assistências. Acabou sendo negociado no final do ano de 2019, ainda já teve ali alguns problemas de lesões, mas fez uma boa temporada no Grêmio, A última dele, com 9 gols, 9 passes também, foi negociado por mais ou menos R$19 milhões naquela ocasião.
para o Corinthians, né, e firmando esse contrato caro e longo, né, se encerrando apenas agora em dezembro de 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já dei a minha, né, o Goiás vai sim contratar um camisa 10 e caro, já topou pagar, por exemplo, R$250 mil para o Campas, colombiano do Grêmio, e bem mais jovem, né? O Campas tem 22 ou 23 anos, o Luan, 29, Lucas Lima, esses jogadores de fato não serão contratados pela direção do Goiás, e eu acho bom, pode até dar um impacto maior, mas assim, cara, de impacto assim, não funciona, né? A gente vê que esse tipo de contratação não costuma dar certo, principalmente aqui no Goiás, né? Se a gente pegar da última temporada, os caras mais badalados, digamos assim. Não vou nem colocar o Pedro Raul nessa lista porque ele chegou muito mal, né? Mas o Sidney, zagueirão, até fez uma partida boa contra o Palmeiras, mas logo saiu. O Marquinhos Gabriel também chegou com um cartaz muito grande e não conseguiu corresponder. Não gostaria de jeito nenhum de ver medalhões aqui no Goiás ou esses jogadores muito caros que vêm de rendimento horrorosos, né? Parece que não tá nem aí mais pra carreira há muitos anos. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários também. Bora dar sequência no nosso vídeo para falar sobre um jogador que pode ser negociado pela diretoria do Goiás nesta próxima temporada de 2023, que é o zagueirão Ian Souto. 21 anos de idade, teve a sua primeira temporada, né, no elenco principal do Goiás em 2022, com 15 aparições e um gol marcado contra o Atlético Paranaense, já na reta final do Campeonato Brasileiro. Uma informação exclusiva aqui do Goiás News, eu consegui verificar basicamente a proposta que chegou para o Goiás. Eu não sei confirmar se foi já uma proposta oficial ou se foi uma possibilidade de compra, porque pode acontecer da seguinte forma: se o clube já não quiser vender o jogador por aquelas cifras, o outro não vai fazer uma proposta oficial, mandar via e-mail, enfim, até mesmo muitas vezes documento físico mesmo, para sabendo que vai recusar a proposta. Mas o que eu obtive de informação é que essa oferta foi mais ou menos entre 5 a 6 milhões de reais para contar com a porcentagem do jogador. Vale lembrar que ele veio de graça do Floresta do Ceará para o Verdão e o Goiás tem apenas 50% dos seus direitos econômicos, o restante pertence ao clube da capital cearense. Então, possivelmente, se fosse ali, vamos supor, 6 milhões de reais por 100% dos seus direitos econômicos, ou 90%, grande parte, né, dos seus direitos econômicos, o Goiás só ficaria com a metade disso, ou seja, 2 milhões e 500, a diretoria não achou vantajosa essa oferta para o jogador e visando também a sua valorização na sequência tanto da temporada, já que essa oferta foi basicamente ali no mês de julho, no máximo no comecinho do mês de agosto, naquele período de abertura da janela de transferências no futebol internacional, e chegaria principalmente para equipes sub-20, né, equipe B, até mesmo do Porto, do Villarreal, que foi outro clube também interessado no seu jogador lá da Espanha, né? Uma informação do Kerem Konur, um jornalista turco lá no Twitter. Ele garantiu ainda lá naquele período, né, que o Villarreal e o Real Betis estavam em negociações com o zagueirão o Ian Souto, né, que naquela ocasião tinha 20 anos de idade. Não dá para dizer que foi uma temporada inesquecível do Ian Souto, mas que demonstrou sim boas virtudes. Apesar das bobeiras, é totalmente natural. O jogador que foi jogado ali em algumas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro do nada, como por exemplo no jogo contra o Corinthians, né, fora de casa, e fez uma baita partida, diga-se aí de passagem, naquele duelo. No total dessas suas 15 partidas, até pegar aqui direitinho para vocês, dos seus 15 jogos com a camisa do Goiás, ele marcou um gol e na Série A 8 partidas, 7 delas como titular, né, na primeira divisão, que mostra também o seu valor. Eu diria que ele fez boas partidas contra o Cuiabá, ele foi bem, aquele jogo aqui na Serrinha, também contra o Corinthians, né, nesse jogo fora de casa, contra o Atlético Goianiense também na Copa do Brasil, no jogo da ida, mas errou nos pênaltis, principalmente na Arena da Baixada, aquele lance também contra o Fluminense nos minutos finais na Serrinha, foi uma questão besta, os dois pênaltis, né, em sequência ainda, contra o Juventude e o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, foi nessa sequência, né, o Juventude lá e o Atlético Paranaense aqui, acho que foi mais ou menos, foi o Atlético Paranaense aqui, né, depois do jogo da Copa do Brasil e depois o Juventude, assim, pênaltis besta, mas como eu falei, o cara tem 21 anos, né, não tem como a gente julgar que seria um primor logo nesse seu primeiro ano com o Goiás. Ele que estreou no profissional ainda no ano de 2021, né, com o União do Mato Grosso do Sul, fazendo 12 partidas, atuou também no Boston City do interior de Minas Gerais, na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Ele até jogou com o Danilo Cardoso, aquele zagueirão do Goiás que foi repassado para o Londrina. E no ano passado, né, em 2022, fez 5 boas partidas pelo Floresta, principalmente na disputa da Copa do Nordeste, e chegando para a sequência do ano, tem contrato até dezembro de 2024, e segundo o site, o Transfermarkt, ele já até valorizou. No ano passado ele estava avaliado mais ou menos em 150
mil euros. Hoje, segundo o site alemão, avaliado em 450 mil euros, o que na cotação atual dá mais ou menos o quê? 2 milhões e meio, 2 milhões e 300, 2 milhões e 700 mil reais, né? Vai depender muito da cotação. O Goiás não vai vender por muito menos do que isso, como eu falei para vocês, por contar com apenas 50% dos seus direitos econômicos, e nem é culpa da diretoria. O jogador veio de graça e aí sim, nessa negociação gratuita, deixou metade para cada um dos clubes. Quero saber a sua avaliação. Na minha, tem sim que receber chances na disputa do Campeonato Goiano. Pode sim ser um bom jogador para o Goiás, tanto utilizando, né, dentro de campo, quanto também para fazer essa grana. E o Paulo Rogério Pinheiro já havia falado sobre esse interesse de vender um dos jogadores das categorias de base nessas próximas temporadas. E para finalizar o nosso vídeo hoje, eu quero falar sobre um jogador que não virá mais para o Goiás, que no caso é do ponta direita, ponta esquerda, o Vitor Pernambuco, atleta de 24 anos de idade, pelo menos nesse momento, né, que eu estou gravando este vídeo, no dia 4 de janeiro de 2023, as negociações basicamente encerradas, muito por conta vamos supor, a falta de competitividade, né, entre os seus agentes, seus empresários, com a diretoria do Goiás, mais um também que é agenciado por alguns mesmos do Reinaldo. Não sei dizer se é o principal empresário do jogador, mas ele tem alguns agentes em comum com o ex-zagueirão Esmeraldino, mesmo que deu aquela enroleira toda, né, envolvendo a negociação do Calegari, lateral direito do Fluminense, que também já estava basicamente fechado com o Verdão. Do Vitor Pernambuco, ele chegaria, caso ele ainda venha, né, a ser contratado pelo Goiás, não será naquele orçamento principal dos jogadores mais famosos, né, nessa posição, como o Diego Gonçalves, o Alisson, muito mais. Não, ele seria mais como uma aposta, assim como o zagueiro Edu, do Atlético Paranaense, o Eduardo Churran, que veio lá do Pouso Alegre, o meia Carlos Maia do Campinense, até mesmo o Fernandinho, que veio do Brusque, seria basicamente dentro dessa linha. Mas quando o Vitor Pimenta, meu parceiro lá do Mais Goiás, ele noticiou essa informação, o Goiás ainda não havia acertado nem com o Alisson, muito menos também com o Diego Gonçalves, que a tendência é que seja os dois, né, para lutar por essa posição, pelo menos nesse começo de trajetória, juntamente com o Vinícius. Sobre um pouco mais do Vitor Pernambuco, ele estava emprestado ao Xerife, lá da Moldávia, neste último ano. Foram 19 partidas com um gol marcado, atleta de 1,87 m, canhoto, costuma jogar mais pelo lado direito do campo, né? Direito e pela esquerda também, ele faz bastante essas duas movimentações. Gostei do que eu vi dele, acho que poderia sim dar certo como uma aposta para o começo do Campeonato Goiano, mas não adianta também se encher o elenco com vários jogadores, né? O Vitor Pernambuco, que ainda pertence ao FC Lviv, equipe do futebol ucraniano. A tendência é que ele não volte para lá, né, este ano de 2023, e seja repassado ou para um clube do futebol europeu, ou até mesmo aqui, aqui no Brasil, né? Ele que rodou ainda nas categorias de base, começou na Portuguesa em 2018, passou no Jaguariúna e chegou lá no futebol europeu no ano de 2019, já sendo repassado para o Dinamo Tbilisi da Geórgia, o país, né, na temporada de 2019, 2020, tanto na Geórgia quanto também na Noruega, no Bodo Glimt, e nas últimas 3 temporadas no Sheriff Tiraspol, né, equipe do futebol da Moldávia, foi campeão nacional nesses 3 últimos países. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre essa não negociação com o Vitor Pernambuco. Gostei dele, achei interessante os lances. Obviamente não seria para ser um jogador titular, tem aí já uma boa experiência no futebol mais alternativo, né, digamos assim, no futebol europeu. Jogou, por exemplo, a última Europa League, enfrentando o Manchester United em 2 oportunidades, Real Sociedade também, num grupo com um clube agora fugiu, do Chipre, né, acho que é Nicosia, alguma coisa assim. O Omonia, Manchester United, Real Sociedade e o Xerife nesta última temporada, jogou com o Cristiano Ronaldo e muito mais. Até gostei das suas principais características, mas muito por conta dessa não negociação, né, com o seu empresário, não batendo ali muito certo as questões salariais, contratuais, não tenho exatidão sobre a respeito, mas pelo menos trazendo outros jogadores para essa mesma posição, não será algo carente para o elenco inicialmente, né, do Goiás na disputa do Campeonato Goiano. Para trazer aqui para vocês também outros jogadores dessa posição, o Goiás manteve o Mateuzinho, a tendência é que retorne de lesão ainda nesse comecinho do ano, o Diego Gonçalves, a permanência do Vinícius, o Fernandinho e também o Alisson, né? Então são vários jogadores que podem sim fazer essas beiradas, sem considerar os jogadores das categorias de base, como o Pedrinho, né, que fez um golaço ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Wendel, o Vitor Hugo, o Reginaldo, são várias alternativas também para essa composição de elenco durante o ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, os vídeos prometidos, né, falando sobre os laterais direitos aí do Goiás para o ano de 2023, a análise na Copa São Paulo de Futebol Júnior e o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!